meus amores, aqui Patrícia Gonzalez, seja bem-vindo no nosso Podpate inédito. Que gostoso saber que você está aí do outro lado acompanhando a gente. Você que é novo no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações, comenta aí, deixa aí o seu like. Se você está por aqui é porque com certeza você já tem acompanhado as nossas entrevistas, você já sabe que por aqui, através de entrevistas, que sempre é no estilo storytelling, eu vou bater nessa tecla o tempo todo. Nós então narramos juntamente com os nossos convidados a trajetória de empreendedores que encontraram através da comunicação o sucesso. Olha que parceria sensacional, sucesso, comunicação e empreendedorismo. Que maravilha, né? Hoje eu tenho duas dicas de como vencer então o medo de falar em público. Você que teme julgamentos, você que não consegue gravar um vídeo, você que sonha de repente em palestrar, mas está lá. Só de pensar você começa a suar a mão. Tenho percebido que as pessoas começaram a procurar mais, né? Principalmente a me procurar mais para saber sobre comunicação. E vamos combinar, não é para menos, né? Nós estamos vivendo a era da comunicação, nunca se viu tantos meios disponíveis para esse fim. E já que o assunto é esse, o tema é esse, e esse tema é a minha especialidade, então eu resolvi, através da minha biografia, compartilhar algumas dicas que eu tenho absoluta certeza vão ajudar a desenvolver a sua comunicação. Me ajudaram no passado, continuam me ajudando e eu quero compartilhar com você. E como eu falei, eu vou dar uma pincelada, porque esses assuntos são bastante profundos e depois eu quero tratar separadamente cada um deles com você. Então eu pedi licença para os meus convidados para contar a minha história, já que esse programa é destinado a storytelling, né, e contar para vocês. Como eu já disse, vou aproveitar essa experiência aí de vida de mais de 20 anos de comunicação para contextualizar essas dicas. Tá na hora, aliás, de me apresentar de verdade, porque desde que eu comecei o Podpate, né, eu falo dele, nunca falo de mim. A impressão que eu tenho é que as pessoas ainda me conhecem. E a verdade é que a geração que me ouvia no rádio, que me assistia na televisão, passou, né? Hoje a vibe é outra, né? E a gente tem mais é que acompanhar de verdade. Bom, eu me chamo Patrícia Gonzalez, mulher simples, apaixonada pela vida, ligada 24 horas por dia. Eu sou a esposa do Paulo, mãe do Estevão, mãe do Davi também. E sou uma pessoa que adora essa conexão voluntária com as pessoas. Eu tenho a minha mãe como a minha primeira referência de comunicação na vida. Isso é fato, né? A dona Salete é uma mulher muito simples, mas muito simples mesmo, com pouco estudo, mas de uma autoridade, vamos dizer, uma comunicadora nata. A minha mãe é do tipo que você não vai ver, ou né, se conhecesse ela não é o tipo de pessoa que fala palavras difíceis, aquelas palavras rebuscadas que chamem atenção, de forma alguma. É que ela sabe perfeitamente usar as palavras na hora, no lugar e na medida certa. Algo que eu sinto falta nos comunicadores atuais. Esse é um dos segredos da boa comunicação. Infelizmente, nem todos sabem a hora de falar e nem todos sabem a hora de ouvir e como aplicar esses times. A gente vai ao longo do tempo começar a explicar isso para você. Desde pequena eu ouço minha mãe falando assim, quem tem boca vai a Roma. E ela ainda reforçava, se você não sabe escrever, fale, se comunique, né? Você vai ser alguém quando você se comunicar. E, na verdade, esse saber, essa informação, essa dica, né, me trouxe até aqui. Bom, eu comecei falando no microfone num rádio aos 18 anos. Fui mudando de departamento até chegar definitivamente a ter um programa de rádio. Foi um processo que não demorou muito, eu comecei como secretária e eu me lembro bem que foram uns 2 anos e meio aproximadamente nesse departamento de telefonia, produção e logo aí comecei a trabalhar nesse rádio que foi uma grande escola para mim, uma grande escola mesmo. Lá eu aprendi muita coisa e aprendi na raça a me comunicar. O rádio é a lei do improviso.
Eu aprendi sobre a comunicação informativa, a comunicação educativa, quando você educa ao comunicar, quando você presta um serviço, a comunicação social, a comunicação interativa, onde há participação do outro, né, através de entrevistas, por exemplo, e a comunicação de entretenimento, que é o que vivemos hoje, o TikTok, né, Reels e tudo mais. Bom, foi lá em 1999, o ano que eu estreiei na televisão, a minha primeira apresentação de um programa que foi em uma televisão a cabo, uma novidade. O cabo era como o digital hoje em dia, né? Todo mundo achava interessante, mas não sabia como funcionava. O digital ainda é uma novidade para muita gente e, de fato, todo mundo tinha um certo receio. Meu Deus do céu, como eu chorei nessa época, mas eu insisti, peguei o jeito, foi uma fase incrível na comunicação da cidade de Foz do Iguaçu e era tudo muito interessante e era tudo junto também. Pela manhã eu fazia rádio, ou melhor, pela manhã eu fazia televisão, trabalhava em TV, à tarde eu fazia rádio e olha, eu entrevistava desde o moço que vendia pipoca até pré-candidatos a presidente da República, como foi o caso de Ciro Gomes e tantos outros artistas, isso na televisão fechada, né? Depois eu fui pro SBT, lá também eu vivi momentos incríveis, estive com artistas maravilhosos e junto também, ainda na televisão na IP, eu estive dentro de um programa, um dos primeiros blogs de turismo do Brasil, que era o Cartão de Embarque e foi uma experiência fantástica. Eu parei de fazer televisão quando eu engravidei do Estevão e, na sequência, quando nasceu o Davi, quando ele já estava com 3 anos de idade, eu voltei a minha ativa realmente à comunicação novamente, mas daí eu voltei como empreendedora junto da Sol e Lua Filmes, onde eu sou sócia com o meu esposo e mais uma pessoa, mais um sócio. E lá nós conduzimos e dirigimos a Sol e Lua Filmes. Eu posso dizer que profissionalmente, eu sempre fui comunicadora. Essa é a verdade. A comunicação faz parte de mim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu, principalmente, acho que comunicação é conexão. Eu adoro me conectar com pessoas, suas histórias. Eu gosto da individualidade do ser humano, da sua singularidade, mas principalmente eu gosto de ser agente transformador em suas vidas e eu acho que é muito possível. Tudo comunica, no meu ponto de vista. E, de fato, ao longo do tempo você vai perceber que sim, tudo comunica. Primeira dica que eu tenho para você é: tenha interesse em aprender, absorver o conhecimento. Se for só para aprender comunicação, só para cumprir tabela, porque está todo mundo fazendo, não vai dar certo, não faz. Sempre haverá algo impedindo, não vai fluir e você sempre estará travando. A falta de interesse é um dos ruídos da comunicação. E no meu ponto de vista, se não houver uma comunicação em tudo que nós fazemos, algo está faltando. Lembra que eu te falei da comunicação social, educativa, instrutiva e de entretenimento, né? Então vai lá uma dica bem interessante para você. Para cada uma delas existe a intenção, existe direcionamento, existe posicionamento, contexto, síntese. Hoje, se você for fazer qualquer cursinho digital, todo mundo vai sobre comunicação, evidentemente, né? Todo mundo vai discorrer sobre esses pontos, o que não é nada novo. É bom que fique claro isso para você, ninguém está inventando a roda, isso já sabia, a comunicação já trabalha com isso há muito tempo. Outra dica bastante interessante é a dica é sobre autoralidade. E o que é autoralidade? Esse é o ponto que eu chamo bastante a sua atenção. Autoralidade é quando você reúne tudo o que você tem em termos técnicos e bota para fora. Todo o seu saber, aquele que você adquiriu lá na faculdade, adquiriu na vida e aplica na sua comunicação, só que de forma clara e bastante objetiva, sem aqueles termos técnicos, sem muito mistério, entregando mesmo, né? Se você vai, por exemplo, palestrar, dar entrevista, vai fazer um Reels, comunique esse saber que deve ser sólido porque você é técnico, é especialista, né? Que esse assunto que é consistente, mas sem termos técnicos, com o seu jeito comunicador de ser. Olha só um exemplo que eu vou contextualizar com você agora. Podcasts. Você já deve ter visto vários, né? Na verdade, o nome certo não é podcast, é videocast, né? Esse que nós estamos fazendo aqui.
né? Você já deve ter visto como é que eles são, é uma mesa, microfones e entrevistados. É isso, não é? Isso por quê? Porque existe um modelo. Alguém um dia fez, e isso existe a história do podcast, como é que ele nasceu, como foi criado, né? Como ele surgiu. Alguém fez desse jeito que nós conhecemos hoje e todos começaram a copiar o modelo, a replicar esse modelo. Cada um foi desenvolvendo o seu estilo de podcast, claro, cada um com a sua autoralidade, com o seu estilo, seu jeito comunicador de ser. O meu podcast, por exemplo, eu quis fazer diferente dos modelos que estão aí. Eu confesso que até foi bem complicado, porque eu recebi algumas críticas. É verdade, todo mundo, ai, parece muito TV. Outros diziam, é um talk show. Daí, sabe o que eu fiz? Eu aproveitei a vibe e criei o slogan, parece TV, mas é no YouTube. O que eu quero dizer com isso? Tenha a sua autoralidade na sua comunicação, seja autoral, crie o seu estilo. Falando agora de intencionalidade, usando também o meu podcast como exemplo, que eu acho que vai te ajudar bastante a entender melhor esse contexto. Quando o Podpah foi criado, nesse estilo que eu estou apresentando agora, foi porque, primeiro, eu tinha uma autoralidade. A minha raiz é a televisão. Eu aprendi nesse jeito. Esse é o meu estilo. Eu me sinto confortável nesse estilo. Eu posso mudar? Com toda certeza. Se eu me sentir confortável em um outro estilo, com certeza eu vou fazer sim, sem o menor problema, né? Ou talvez os modelos que estão aí, mas acontece que, primeiro, eu não podia. Eu utilizei os recursos que eu tinha da produtora, microfone lapela, a mesa eu não queria comprar, usei as poltronas que existiam já no meu escritório e ponto final. É assim que eu gostaria de me comunicar com você, né? Eu achei que era conveniente, tudo foi favorável, mas eu fiz isso aleatoriamente? Será que eu fiz sem intencionalidade? Qual era a minha intenção, né? Onde está a minha intenção na comunicação desse podcast em especial? Bom, tudo que está aqui, que você está acompanhando, desde vinheta, cor, estilo, maneira de falar, tudo é com intenção. Eu sabia que a imagem que eu estava transmitindo geraria no seu inconsciente ou na pessoa que estivesse assistindo, eu sabia o que iria gerar. A pessoa iria me identificar como uma comunicadora que traz empreendedores para contarem suas histórias de superação, de lutas, de vitórias, suas trajetórias, a sua jornada de herói aqui no meu podcast. Esse era o meu objetivo, era assim que eu queria que me reconhecessem. E o que eu faço com isso? Eu utilizo um dos métodos mais antigos de comunicação, um dos mais batidos nos últimos tempos lá aí nesse campo digital. Todo mundo fala de storytelling, storytelling, storytelling hoje em dia, né? Tá aí há muitos anos, há anos na verdade, né? Nada mais é que uma contação de história, que é exatamente o que nós fazemos aqui, com esse modelo de podcast. Viu que as coisas estão contextualizadas, interligadas, intencionalmente apresentadas? Quando eu convido alguém para dar entrevista, eu provoco uma comunicação eficiente e bastante importante. E sabe por quê? Porque quando o entrevistado chega até aqui, chega para me dar entrevista, fica de frente comigo, ele percebe que o assunto é para valer, né? Ele vê que o negócio é sério, que existe gente vendo. É nesse momento, então, que ele toma consciência de potencializar a sua comunicação. Para que serve a sua comunicação? E é isso que eu estou buscando apresentar para você. Entenda para que serve a sua comunicação, como ela será utilizada. Tomada de consciência na comunicação é exatamente isso, como eu estarei utilizando ela. É por isso que existe a contextualização e a intenção dentro de uma comunicação. Não tem segredo, você pode usar as palavras que você sabe, do jeito, seu jeito comunicador de ser, sem muitos segredos. O importante é que você tenha consciência de como utilizar a comunicação ao seu favor. Todo mundo sabe falar, nós nascemos falando, né? A gente começa a balbuciar, desenvolve a fala e começa então a falar. Depois nós começamos a entender e utilizá-la para conversação. Quando nós
a utilizamos para apresentar ou explicar ou contar uma história, nós estamos tendo consciência da importância dessa comunicação. E quando nós vamos em público, falar em público, apresentar a nossa fala, nós entendemos que precisamos potencializar, melhorar, né, sofisticar, gourmetizar, então, essa comunicação que precisa chegar aonde nós queremos que chegue. Viu o que eu acabei de fazer aqui? Eu contextualizei a minha história. A comunicação é cheia de contextualização e também é cheia de intencionalidade. É isso que nós vemos hoje aí, né, passeando nas redes sociais. Voltando então à minha história, foi lá no rádio, na TV, nas mídias tradicionais, como é conhecido hoje, né? Pois é, foi nesses 2 meios de comunicação que eu aprendi desde falar em público e escrever corretamente também. Um bom comunicador precisa saber escrever e ler corretamente, falar corretamente, né? E foi lá também que eu aprendi a ser incentivada. Também conheci o peso de ser desmotivada, subestimada e eu vou dizer até que ignorada. Pois é, e aqui vai a minha sugestão, a minha dica preciosa de experiência. Gente, olha só, vamos voltar no tempo. Eu tinha 19 anos quando isso tudo começou a acontecer na minha vida. Eu era praticamente uma menina, não é? 19 anos, o que você pensa da vida? Naquela época, muito menos, né? Voz sem nenhum trato, pouquíssima dicção. Falava tudo errado, porta, porteira, canalha, é horrível. Um cenário masculino fechado que me cercava, apoio zero. E aqui vai a dica, gente, de 10 mulheres que eu conheço, a queixa sempre é a mesma, eu não tenho apoio. Nem sempre vai acontecer o apoio, é verdade, quando acontece, show de bola, é ótimo. Se não tiver, siga seu sonho, siga seu projeto. Eu era a minha própria incentivadora, eu aprendi a me automotivar, batia aqui nas costas e dizia, vamos lá, você consegue, você aguenta um pouquinho mais. E voltava lá para o meu propósito. Gente, funcionou, funciona até hoje. É assim que eu também utilizo essa motivação. A experiência que eu tiro de tudo isso e que de repente pode te ajudar também tenha foco. Para de dar desculpas e entenda que comunicação exige exclusivamente 2 T's, tempo e treino, né? E aí você deve me perguntar, mas que horas? Que horas que gravar um vídeo ou falar em público, né, existiu medo? Que horas que o medo entrou em tudo isso aí? Olha só, o medo vai existir sempre. Ele não pode te paralisar. E você pode passar a vida inteira encontrando aí de repente desculpas para enfrentá-lo, mas ele sempre vai existir. Em doses maiores, doses menores, mas ele vai existir. Eu tinha medo de tudo, né? Contando um pouco da minha história, eu tinha medo de passar vergonha, tinha medo, claro, dos julgamentos, tinha medo de parecer derrotada, tinha medo de dar branco na hora de falar, de gaguejar, medo da vergonha mesmo, medo de rir sem motivo, medo de não dar os devidos resultados para as empresas que anunciavam com a gente, porque a rádio que eu entrei já tinha anunciantes, ela já existia, então tinha uma responsabilidade nas minhas costas. Medo demais, medo demais. E eu defino o medo da seguinte maneira: pensamento gera sentimento que gera comportamento. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Pegou? O segredo tá aí. Domina seu pensamento. E pode, é possível, dá, tem condições. Tá tudo aqui, ó, na nossa cachola, na nossa mente. A minha primeira transmissão na televisão, rapaz, foi um grande fracasso. Eu não me mexia, eu estava paralisada lá, parecia um pedaço de pau. E pode acreditar, foi horrível, foi simplesmente horrível. Eu que era conhecida por lá no meu trabalho no rádio, como uma mulher que tinha uma voz possante, daria certo na televisão, a minha voz não saía, né? Todas aquelas luzes no cenário, em cima de mim, meu Deus do céu, sabe? Todo mundo em cima de você, olhando para você, esperando um resultado, literalmente. Eles esperavam o meu comando, né? O contra-regra, o corte, a câmera, o cameraman, todo mundo dependendo do meu comando, do meu start. E eu estava lá com medo, né? Era natural, eu sabia que eu podia passar por aquilo. O meu desempenho, claro que não foi bom. E é uma coisa que eu gostaria de dizer para você: existe uma confusão mental quando a gente começa a ter muito medo. Isso é terrível.
Mas eu desisti? Claro que não, eu fui lá e fiz. No outro dia eu tinha de novo que apresentar novamente aquele programa, fui lá, reuni as minhas forças, lá fui eu novamente. Eu já estava acostumada com aquele cenário, mas na verdade tudo aquilo na televisão era muito diferente para mim, né? O mecanismo era novo. Eu tive que lidar novamente com todas as sensações e ponto. Não morri, né? O julgamento aconteceu, a crítica aconteceu, o sentimento de que ninguém estava me ouvindo e estava lá presente, mas isso acontece comigo, aconteceu com outros apresentadores, acontece com todo mundo que está na comunicação e ninguém morre disso, né? Isso acontece com todo mundo. Comunicação é tempo e é treino. O problema é que essa geração não é sólida, né? Não consegue entender que os nossos ciclos, eles são compostos por etapas e não tem jeito, a gente vai ter que passar por etapas sim, não dá para pular. A vida sempre vai nos oferecer essas etapas e os tempos de aperfeiçoamento. Vamos com calma, vamos respirando e vamos seguindo, né? E pasme, olha só como é que é a vida. Eu estou vivendo novamente esse ciclo de aprendizado, de medo, de incerteza, a sensação de que ninguém está no meu, né, no meu território, ou eu não estou no território desse, né? Eu estou num território desconhecido. E é isso aí, está acontecendo novamente, como aconteceu no rádio, na televisão. E olha só, agora eu não tenho mais que enfrentar uma câmera, eu não tenho mais um público aí de 3.000 pessoas para falar para ele. Não, meu medo não é mais esse, os meus receios não são mais esse. Hoje é esse mundo doido chamado digital, né, que, né, é um grande desafio para mim, mas estou aqui, estou enfrentando e estou entendendo cada vez mais que dá. Né? A comunicação está acima de copy, está acima de tráfego, está acima do meio da comunicação. Né? A comunicação, ela está acima. Um copy não resolve uma comunicação ruim, gente. Isso precisa estar bem claro no coração de todo mundo. Porque depende, né? Ou melhor, independe do meio que você estiver. Né? A contextualização, a intenção, a síntese, os elementos da comunicação sempre serão necessários e aí o meio você usa, seja ele qual for. Quando você entende que você precisa dominar o pensamento e dar atenção à sua mensagem, dando o devido comando ao seu cérebro, né? Mostrando para ele, aliás, quem é que está no controle dessa história toda, a timidez, o medo vão passar. Pode acreditar em experiência própria. É só uma questão de organização mental. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E olha só como é que isso funciona na prática. Vamos lá. Você pensa que você é gorda, você acredita nisso. Aí a sua crença central limitante está lá, instalada. Você se compara, você olha para outras mulheres, você olha o espelho está lá comprovando para você. Está lá o pensamento. Vamos lá para o comportamento, ele já começa a dar o ar da graça, né, o pensamento. Logo, quem vai entrar em ação é o sentimento, né, que está lá diretamente ligado à sua autoestima. Presta atenção, você pensou que tá acima do peso, você entendeu, o sentimento já entrou em ação e ele vem sempre acompanhado de quê? Da rejeição. E aí, o que precisa fazer? O que precisa acontecer? É só você juntar os dois. Ah, ninguém vai gostar de mim. Ah, eu não dou para isso. Olha só como é que eu tô. Isso não vai dar certo. E todas as negativas dominando. Isso é sentimento. Isso é sentimento. E o comportamento qual será? Eu não consigo me comunicar. Então, quando eu penso nas muitas possibilidades de erros, e olha que a nossa cabeça é muito criativa para sabotagem, né? Quando eu deixo a dúvida tomar conta, quando eu duvido do que eu me propus a fazer, tipo assim, será que eu vou conseguir? Né? Quando esse tipo de pensamento, e é pequenininho, ele é infame, vamos dizer assim, né? Começa a ocupar a minha mente, automaticamente eu vou aplicar duas técnicas. Isso é para mim, eu faço para mim, tá certo? Antes de entrar no ar ou fazer uma live ou na TV, qualquer coisa, antes disso ou de um cerimonial, de uma palestra, vai lá, exercita a respiração, respiro 3 vezes bem fundo, fecho os meus olhos, eu me concentro e atuo dentro da minha mensagem. Lembre-se, a mensagem te importa, é a mensagem que te importa. Isso se chama tomar consciência da sua mensagem, né? Seu grande aliado e seu grande propósito também.
Quando eu estou no vídeo, eu olho para a câmera como se fosse uma pessoa, é verdade, e eu converso com ela. Gente, ninguém tira da minha cabeça que tem uma pessoa aí, e eu acredito piamente que é uma pessoa, que é com ela que eu estou conversando. Isso ocupa a minha mente. Eu quero falar com essa pessoa, eu acredito que é ela, que ela está me ouvindo e solto a língua. Por isso que a gente fica bem à vontade aqui. Então, toda vez que você for gravar um vídeo, você que tem dificuldade em gravar vídeos, pense que você está realmente falando com a pessoa que você mais gosta, a pessoa que você conhece, aquela pessoa que você de repente tem uma boa intimidade. Converse com ela. Isso é um gatilho mental que vai te ajudar nos primeiros momentos a estar mais tranquila, mais suave. Aí a dica de palestra mesmo, ou de cerimonial, como mestre de cerimônias, público, né? Quando o público é muito grande, e foi exatamente o que eu fiz na Convenção das APAES, quando estive do ladinho lá de Daniel, era realmente muita gente, mais de 4.000 pessoas. Estava lá eu dividindo o palco com o Daniel, eu marquei na plateia 3 pontos neutros, onde eu podia olhar o tempo todo. Aquele ponto neutro era a minha referência, não existia pessoas ali. Eu achei um extintor, depois eu achei uma luz e depois eu achei um palco lá que eu queria observar. Eu olhava para um ponto neutro do público, os meus olhos estavam nestes pontos neutros e ele me ajudava realmente a fazer com que eu ficasse muito mais segura. Pode ser qualquer coisa, você pode olhar para uma lâmpada, para um espaço vazio, enfim, né? Isso é técnica, gente, isso é real e funciona. E atenção digital, não tem cópia aqui não, não tem brand aqui não, não tem tráfego aqui não, viu? Tem técnica aliada à estratégia, na hora do vamos ver da realidade, o seu jeito comunicador de ser e a sua mensagem que vão fazer toda a diferença. Eu utilizo essas técnicas até hoje, mas nunca improviso. Eu sempre tenho um roteiro comigo. Agora, se eu estou com um público menor, eu adoro olhar nos olhos das pessoas. Isso me traz conexão. E o olhar dela, o comportamento daquela pessoa que eu estou olhando, me ajuda no desenvolvimento da minha ação. E eu não me deixo, se esse olhar for de reprovação, eu não deixo que esse olhar entre em mim, porque senão eu acabo perdendo realmente a concentração, ok? Gente, eu sei que é muita coisa, aos poucos a gente vai destrinchando, vai explicando, vai deixando boa a comunicação e prática para que você possa executá-la de uma forma realmente a você ter aí resultados positivos na sua empresa, no seu empreendimento, com fornecedores, com seus colaboradores, de repente se tornar um excelente aí, ter uma excelente performance como palestrante. Comunicação é muito aberta e ela está aí para ser utilizada. Como eu falei no início desse vídeo, nós estamos na era da comunicação. É impossível não otimizar e não utilizar os meios que estão aí para a gente, é claro, ganhar o nosso espaço ao sol. E para encerrar, eu quero dizer que a comunicação, ela é só uma ferramenta para o autoconhecimento. Quando vamos nos expressar, expressamos também o nosso nível de autoestima. Então, treinar comunicação, na verdade, é treinar autoconfiança, autoaceitação, autoestima. E olha só, os maiores comunicadores são aqueles que têm autoestima, isso é muito importante, autopercepção de valor. O resto, minha amiga, é técnica, é aperfeiçoamento de entrega e você pode fazer isso. O mundo está cheio de crise, portanto a melhor técnica de engajamento é ser a pessoa que tenha o maior nível de energia, de disposição. Quem tem maior energia tem tônus, vamos dizer assim, né? Tem melhor vitalidade, enganja automaticamente. E o nosso nível de resistência com relação às frustrações, ou uma frustração de repente, está tão baixo que nas primeiras frustrações, o que nós fazemos? Nós desistimos. Porém, vitória é ter a capacidade de resistência à frustração, de elaborar emoções. É isso que nós precisamos encontrar. Quando erramos, temos que nos perguntar por quê? E buscar, evidentemente, melhorar. É isso. A frustração é garantia, mas como nós agiramos diante dela é que nos separa do vencedor e do perdedor. E daí, qual é o lugar que você quer ficar? Sucesso é comportamento. Lembra que eu te falei que comecei lá no rádio? Que foi lá que eu aprendi a nossa tonalidade de voz e ela trabalha o sentido que a nossa audiência tem. Então, a principal característica de um bom comunicador, de uma pessoa que se comunica muito bem,
em massa, em rede, que vai usar o canal de distribuição, deve ser a autoconfiança. Ela é percebida através da tonalidade da voz e também, com certeza, do nosso posicionamento. As pessoas sabem que você está de bem com a vida, que você é confiante. E não é o que nós falamos, mas como nós falamos. A audiência sempre estará lá, inconscientemente validando e testando aquilo que nós estamos fazendo. Então, se você tiver tudo organizadinho aqui, o medo não vai ser o seu maior desafio. Todos os dias eu programo a minha mente para pensar coisas boas, positivas, sim. Decido ficar bem, não por obrigação, mas porque faz sentido para mim. Não apenas para mim, mas para quem convive comigo, aos parceiros, aos profissionais, a minha família, os nossos anunciantes e, é claro, com você que está aí me acompanhando. Isso, é claro, me parece com certeza um excelente pensamento. Se isso tudo que eu falei aqui faz sentido para você, comenta aqui. Diga quais temas que você gostaria temas de comunicação que você gostaria que eu estivesse trabalhando aqui no Podpah. E se inscreva no canal, né? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, não esquece de ativar as notificações. E semana que vem eu tô aqui de volta com mais Podpah, com convidados e muito mais dicas para você. Um forte abraço e até lá!